Olá, meus queridos! Mais uma vez aqui em nosso canal da NetLingua Idiomas. E hoje, falando do mundo, nós vamos falar de um tema que rola no mundo todo, Estados Unidos, Europa e no Brasil, de uns anos pra cá, vem crescendo gradativamente. Como diz meus amigos, na nossa terrinha sem lei. Aqui é o Brasil! Eu vou apresentar para vocês brevemente a minha experiência com as bets. Então começou há um tempo atrás, né? A 365, enfim, então, tantas e tantas plataformas, né? Betano. Eu gosto muito de futebol e comecei a fazer algumas apostinhas. Aonde pegou mais, galera? Até então era algo muito recreativo. Eu jogava 10ão, 20ão, 5ão. Até que chegou a Copa do Mundo e eu falei, cara, eu manjo de Copa do Mundo. Eu manjo de futebol. Tá? Na época, coloquei esse um conto e falei, vou brincar. Já comecei tomando pancada. Que o primeiro jogo da Argentina, né, o Messi e tudo mais, perdeu. Estou falido. E fui jogando, cara, deu muita zebra em Copa do Mundo. E eu perdi tudo que eu tinha, os meus R$1.000. Aí eu falei, eu nunca mais jogo esta porcaria. Depois da Copa do Mundo, começou a crescer, né, os indicadores tipster, de pessoas que falam de bet, de influenciadores falando sobre apostas, mostrando suas apostas. E ali você vai criando aquilo, sabe? Você vai criando uma vontade de ter o dinheiro fácil, que nada mais do que isso, ter dinheiro fácil. Parei um pouco com as minhas bets, mas comecei a seguir esses influenciadores, né? Comecei a acompanhá-los e isso começa a despertar, gente, algo aqui dentro que é, pô, por que todos esses caras conseguem ganhar dinheiro com aposta e eu não? Será que eu sou tão burro? Será que eu sou tão incompetente assim? Não pode, velho. Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu comecei o meu processo de estudar um pouco mais as apostas para fazer uma aposta mais assertiva, certo? Acreditem se quiser, o tombo foi maior ainda. Então não basta eu ter perdido na Copa do Mundo um ponto, eu perdi mais 2 pontos em 2023, 2024. E algo interessante que eu consegui perpetuar como um caixa, né? Eu fiz um caixa, então eu coloquei 2.000 lá e falei, cara, eu vou tentar ganhar pelo menos uns 20, 30, 50, 100 por dia, né? Até brinquei com um amigo meu que estava bem pesado nas apostas. Ele apostava coisa de 5.000, 10.000 em uma aposta. Era um absurdo. Reunia com outras pessoas e faziam apostas muito altas. E eu falei, cara, eu trabalho como um caixa. Tem gente que diz que para fazer um extra faz Uber, né? Pô, vou fazer um extra, vou fazer Uber. Aí eu pensei, vou fazer um extra, vou fazer bet. Me lasquei, mas me lasquei com força. Por quê? Porque eu consegui fazer, eu tinha uma planilha bem organizada e eu conseguia colocar as minhas apostas ali bem organizadas, bem cravadas, mas gente, eu fui atrás de dados, né? Ó, por exemplo, aqui um dado que eu puxei aqui, BBC, ó, mesmo com certos acertos frequentes, né, a maior probabilidade de perder o dinheiro é muito grande devido às margens das casas, porque você está jogando lá, por exemplo, uma odd 2,50, se você põe R$100, você vai dobrar o teu capital, certo? Mas a odd menor de 1,10, 1,20, que são odds mais certeiras, o teu risco de perda é muito grande. Então, quanto mais você investe com odds altas, mais você tem a chance de perder, isso é óbvio. Quanto mais você investe em odds baixas, mais você tem chance de ganhar. Porém, a odd baixa, o risco é maior. Por quê? Porque se você vai perder um capital muito grande, se você põe R$200, R$100 para uma odd 1,20, você vai ganhar 20, não compensa o risco. E se você põe uma muito alta, o risco é maior ainda, porque a volatilidade do jogo é muito forte. Então eu falo por experiências, né? E com esse estudo aí da BBC, de outros indicadores que mostram o quanto a gente tem problemas com bet, quantas pessoas estão empobrecendo. E também tem uma reportagem da UOL que o vício em apostas é um efeito no cérebro, ativando o sistema da recompensa de forma semelhante às drogas. Puxa, cara, olha que pesado isso, cara, olha que pesado. Porque ele tem uma concepção
como se fosse droga. Sabe aquela adrenalina da aposta? Ganhei. Pô, que massa! E você quer mais, eu quero ganhar mais. Então eu consegui com bons resultados. Eu consegui de 2 chegar a 3,5. Mas eu não parei. Falei, eu vou chegar a 6, a 10. Eu vou viver de aposta como esses influenciadores. E bum! Tomei na tarraqueta de novo. Eu perdi tudo, né? E foi uma aposta que eu quis recuperar, né? E muitos influenciadores dizem que não pode recuperar, né? Mas e colocar isso na cabeça de um serzinho que ele já perdeu 2 contos, quase 2, e perdeu mais 1.000, é difícil, gente. E isso que eu sou um cara pequeno. Imagina essa galera que joga muito dinheiro, que a gente já vai entrar nesse assunto. Outro ponto que é um sinal de alerta é referente às reais tragédias. E agora eu vou falar um caso de um brother meu, um irmão meu, não vou citar nomes aqui. Cara, ele pegou um empréstimo de banco, tá? Empréstimo bancário. Ele de alguma forma emprestou dinheiro também de colegas, né, da família. Cara, ele perdeu em bet. Então assim, com uma dívida para mais de 100 mil reais. Então pra gente, que é, e a maioria dos brasileiros, a gente é classe média, galera. Porra, pra gente R$ 1.000 faz falta, cara. Pra mim faz falta. 2 mil, 3 mil. Imagine você pegar dinheiro emprestado, ter um empréstimo para pagar. Então a gente tem que levar em considerações dessas revistas que fazem pesquisa, né, desses centros que as apostas é um caso muito sério, né, e o caso agora que a gente vai entrar nesse assunto, desses grandes influenciadores que não falam, não são tipster, mas que eles são pessoas que divulgam, que fazem propaganda de bets, propagandas de jogos. Cuidado, galera, porque o negócio é pesado. Ó, eu sou um cara competitivo, então vamos apostar corrida quando criança? Bora, vamos correr. Beleza? Eu já perdi uma camiseta do Corinthians, e eu não sou fã do Corinthians, eu não gosto muito do Corinthians, não. Gostei na época do Ronaldo, só que agora nem tanto. E eu me lembro que eu apostei, era a final da Libertadores contra o Boca Juniors. Falei, o Corinthians não ganha do Boca. Aposta uma camiseta, aposta. Apostamos uma camiseta original do Corinthians e eu ganharia uma original do Boca Juniors. Obviamente que o Corinthians foi campeão, né? Depois ganhou o Mundial e eu tive que pagar a camiseta. Mas isso é sadio, isso é recreativo, porque a camiseta tá com meu amigo. Um abraço para você, Flavinho. Beijo. Tá com ele até hoje, ele coloca a camiseta, ó, que eu ganhei a camisetinha. Agora, quando a gente fala de uma lista de hábitos diários de consumo de aposta, hábitos diários, que você começa a olhar esses influenciadores que, na maioria das vezes, estão muito bem. Estão em jatinhos, estão de carro, estão tirando foto com o Neymar, estão tirando foto com o fulano. Cara, não é a realidade. Você quer chegar nessa realidade? Beleza, dá pra gente chegar, dá, mas tem que ser de forma estruturada e trabalhando. Não tem dinheiro fácil. Não tem almoço grátis, galera. Ninguém faz nada de graça. Então, eu quero trazer para vocês, hoje nesse vídeo, um pouquinho do Falando do Mundo, dessa questão dos influenciadores, essa questão dos jogos, o lado sombrio das apostas. Por quê? Porque é algo que rola no mundo inteiro. Eu tenho um amigo meu, ele diz, o tio dele vive de bet até hoje, com esses negócios de aposta. Então, talvez tenha um modelo para você conseguir ser um profissional, né, de aposta. Porém, a parte mental ela é muito importante. Eu acho que é a mais importante de todas, porque a ganância vai te afundar. Tá? Tem esse Lucas, né, o Lucas Tilt, que é um desses influenciadores aí, eu sigo ele faz apostas de 90 mil reais, 100 mil reais. Então assim, galera, é controverso o debate, tá? Porque a influência da aposta pega muito na saúde mental dos jovens, tá? Tem vários institutos, né, que mostram esses dados. Ele tem um perfil de destaque, né? Ele tem o Danilo Martins, cara, tem o Felipe Campos, tem uma galera do Brasil que faz aposta esportiva, pessoas do Cartola, né, que entra também com uma aposta esportiva ou não, né? Então, o lado está muito em alta. Por quê? Porque é dinheiro fácil, você pega o teu salário, que você trabalhou o mês inteiro, você coloca numa bet e você tem a chance de triplicar ele em meia hora. Mas você tem a chance de tomar na jurca de novo, como eu tomei. Em meia hora ou em uma hora, você aposta no jogo. Teve uma que eu apostei no Flamengo, que foi onde foi o meu
ápice, assim, eu apostei R$ 500 no Flamengo. O Flamengo tomou na Juca na Libertadores. O Flamengo não perdia. Cara, um negócio absurdo. Então, assim, a gente precisa cuidar com quem a gente segue. E precisa ter o discernimento de entender isso. Esse movimento, tá? Esse movimento de apostadores, de tipster, que oferecem palpites gratuitos, grupos grátis, e você vai vendo aquilo, vai entrando na tua cabeça. Então sai de tudo esse trem, porque não vale a pena. Grupo VIP, parceria, eles trazem uma vida luxuosa que não é a realidade dos brasileiros. Então, assim, cuidado com apostas esportivas. E quero trazer mais um tema, uma questão muito interessante, sabe? Sobre a questão da CPI. Tá em alta aí os videozinhos da Virgínia, né? O videozinho dela lá brincando, pô, uma roupinha, moletom, pá, como, né, uma pessoa que pô, eu gosto dela, minha esposa consome ela, eu consumo os produtos dela também, é muito bom, parabéns. E vou resumir com 2 palavras: parabéns. Só que, pô, foi uma sacada errada, podia ter humildade e falar, pô, sou humilde, né? Eu erro, né? Se Jesus Cristo errava, né? Que é o cara mais perfeito, humano que viveu, imagina a Virgínia, imagina eu, né? Então, nesse ponto, eu quero trazer, pô, falasse que errou, que fez, mas se arrependeu, que sabe que isso impacta na vida das pessoas, porque ela não conhece alguém que está com uma dívida, eu conheço, e está sofrendo, está buscando Deus, está buscando algo maior para que possa complementar o coração. Então, assim, cara, não é fácil. Tinha que ter posto essas pessoas que perderam grana do lado dela aí na CPI, para ela ver o que é bom, para ela falar, olhar nos olhos dessa pessoa e sentir realmente a dor de uma aposta. Então, o roteiro da CPI é algo que, cara, é engraçado, vira meme, mas, pô, sério, na boa, não foi legal, sabe? Não foi legal. Ela fez uma parceria na época, se não me engano, com a Blaze Sport da Sorte, né? E o depoimento dela, ela trouxe, né, as cláusulas do contrato, os milhões que ela recebeu, né? No entanto, esse comportamento gerou toda essa confusão na rede social, né? Porque muitos apoiam ela, dizendo que também ela não fez nada de errado, mas é moral, né? Aquela história do político, tá na lei, mas não é moral, né? É imoral. Então, assim, vale a pena essa reflexão para esses influenciadores, que eles mexem na vida das pessoas. Eu aplaudo influenciadores que trazem essa contra divulgar apostas esportivas, tá? Porque a gente tem que trazer isso para as pessoas que estão vendo, a gente tem que trazer esse questionamento, né? Essa CPI também encoraja a reflexão de um papel dos influenciadores nos jogos e o quanto isso é importante. Tem que aprovar leis para não divulgar esse jogo, né? E se divulgar de alguma forma, qual a consequência de quem perde? É dela? É dela, ela que se vira, né? Foi ela que perdeu, mas não incentivar isso, né? Porque é assustador mesmo. Que é a questão também dos investimentos, tá? É algo muito interessante. Eu tive uma experiência também, eu acho que todo mundo já teve, né? Eu estou aqui abrindo para vocês, de investimentos. Tem uma empresa chamada Billions, e a Billions oferecia quase 10% ao mês. Então pensa, você colocava 10 mil, em um mês você tinha 1.000. Ué, você colocava 1.000, aí você tinha 100, 10% do valor. Eles pagavam todo mês. E aí uns amigos meus começaram e vai daqui, caiu em mim e eu investi. Beleza, 3 meses, saquei meus 30%, né, de cada mês, os 10%, e saquei o capital. Falei, opa, tô no lucro. Aí fui lá, igual droga. Vou pôr esse dinheirinho para render de novo. Pois, isso foi antes da pandemia. Pois, de repente essa empresa quebrou. De novo, né? E o pior, eu, graças a Deus, eu não tive prejuízo, mas eu indiquei pessoas que tiveram prejuízo. E era meio que pirâmide, sabe? E eu sou uma pessoa pequena, que investi pouco, que não perdi, que meus amigos que investiram pouco, 1.000, 5.000, 2.000. Era um dinheiro, a nossa sobrinha, a nossa viagenzinha foi pro beleléu. Mas eu conheci pessoas que pegaram um acerto de empresa e colocaram na Billions. E ó, quebraram. E esses casos não é só pra gente que é pequeno, que isso, a oportunidade aparece para todos, mas para grandes também, ó, sobre, né, não só as celebridades que também perderam dinheiro e tem situações de indicadores também, né, de problemas com esse dinheiro.
né? Imagine para quem não tem nada e o que tem investe e perde. Se esses grandes já estão brigando na justiça e com problemas, imagine a nós que é pequeno, o quanto que isso não faz mal. Eu não quero ser chatão aqui, mas eu quero trazer essa consciência que uma betezinha, beleza, mas quando essa bet começa a ir na linha do extremo, que você começa a querer todo dia, larga essa porcaria. Eu larguei, tá? Eu larguei mão, porque eu só perdi com essa porcaria. Até a última eu fui pôr num jogo por R$100, ganhei, fui para 150, né? Felizão. Aí joguei mais 50, perdi os 50, joguei mais 50, perdi os 50, saquei os 50 de volta. Gente, não dá. Eu digo, bet não é pra mim, eu abandonei todos esses jogos de aposta. Eu gosto de jogar blackjack, né? Mas vou deixar para jogar quando eu estiver num cassino ali no Paraguai, quando eu estiver num cassino ali em Malta, em outro país, né? Porque daí já é recreativo, eu vou lá, jogo, brinco em outro país ou aqui no Paraguai e volto para o meu país. Mas agora eu jogar em casa, ficar ali, cara, bum, larga desse trem, vá trabalhar, vai estudar e vamos atrás do nosso. Falando do mundo, falando das bets, do que rola no mundo hoje, que é muito pesado as bets, tá muito forte, e aqui no nosso canal a gente tem a obrigação de falar do que tá rolando. Abraço, galera. Tchau, obrigado.